Salve, rapaziada do bem, estamos dando início à parte 2 dos vídeos curtos referente ao episódio da série o Homem Neolítico, de Noé a José. Vamos lá. Quando observamos os grandes impérios do mundo antigo, percebemos algo em comum, pessoal. A Mesopotâmia, o Egito, Canaã, todos possuem reis sacerdotais. Todos afirmavam que suas leis vinham de uma autoridade divina. Alguns exemplos, né? Código de Ur-Nammu, as leis de Exunã, o Código de Hammurabi. Todos apresentam uma mesma estrutura. A divindade transmite a ordem, o governante recebe essa ordem e o povo passa a viver segundo ela. Curiosamente, essa estrutura também aparece na narrativa bíblica. Noé recebe instruções, Abraão recebe instruções, José recebe instruções, Moisés recebe instruções. E a autoridade vem do alto e é transmitida por um representante humano. Mas existe uma diferença interessante. Ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia mostra que Deus não interage apenas com os descendentes diretos de Abraão. Nimrod, descendente de Cã, é chamado de poderoso diante de Adonai. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro reconhece o Deus de Israel, mesmo sendo um representante pagão. Diversos reis estrangeiros recebem sonhos e advertências divinas. Isso sugere que o relacionamento entre Deus e a humanidade era mais amplo do que simplesmente uma única linhagem. O foco da narrativa não parece ser a etnia, o foco é a justiça. Sempre que um povo ou um governante abandona os princípios da justiça, da verdade, da santidade, a narrativa mostra um afastamento da presença divina. Mas se Deus estava presente entre diversos povos, por que surgiram tantos deuses diferentes? A resposta pode estar justamente na multiplicação das línguas e na fragmentação cultural da humanidade. Existe um padrão que atravessa toda a narrativa bíblica. Deus permanece onde a justiça é amada. Desde Noé até os profetas encontramos esse mesmo princípio. Quando a violência domina uma geração, ocorre o juízo. Quando a corrupção domina um reino, surgem advertências. Quando os governantes abandonam os princípios divinos, a presença de Deus se afasta. Lembra de Saul? E isso não acontece apenas com Israel, acontece com toda a humanidade. Talvez por isso seja tão interessante observar o surgimento de panteões antigos. Após a multiplicação das línguas, cada povo passa a desenvolver a sua própria identidade cultural. Os nomes mudam, os idiomas mudam, as tradições mudam, mas algo permanece. Praticamente todas as civilizações antigas associam a divindade à luz, ao céu, ao brilho, ao fogo, ao sol, à autoridade celeste. É como se uma memória comum permanecesse viva, ainda que fragmentada entre diferentes culturas. Enquanto os nomes se multiplicam, a ideia de uma autoridade superior continua existindo. A narrativa bíblica apresenta Abraão sendo reconhecido por reis estrangeiros, José sendo reconhecido no Egito, na cidade pagã, de sacerdotes pagãos. E ele se casa com a filha do sumo sacerdote pagão, Daniel sendo reconhecido na Babilônia. O padrão se repete. A questão central nunca é simplesmente qual nome se dá a Deus. A questão central é quem permanece disposto a ouvir a sua voz e praticar a sua justiça por amor. Por isso, a história bíblica não é apenas a história de uma nação. Ela é apresentada como uma história da busca contínua de Deus por pessoas que escolhem a justiça acima do poder, da violência e do próprio ego. E talvez seja justamente por isso que, desde Noé até José, a narrativa bíblica e a história antiga continuam dialogando de forma tão fascinante com a realidade. E nós vamos ver esse padrão continuando até no cristianismo. Porque, se não existisse o registro histórico da Bíblia para provar que a narrativa entre o judeu e o cristão tem a mesma origem, nós acharíamos que o Deus do judeu não messiânico é diferente do Deus do judeu messiânico ou até mesmo do cristão. Valeu, pessoal. Essa é a série de vídeos curtos, o episódio O Homem Neolítico, de Noé a José, da série O Homem no canal A Bíblia e a Ciência Prática.